Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Guilherme V de Montpellier. Esse vídeo faz parte da série de vídeos em que eu trato sobre as pessoas da minha família. E Guilherme V de Montpellier, ele é meu octacosavô. Octacosavô é o avô de 28ª geração. Então tem 28 gerações aí até chegar nesse antepassado. E o Guilherme V de Montpellier, ele participou da primeira cruzada. E é interessante analisar a história da vida dele justamente para que nós possamos verificar a ótica de um indivíduo diante de uma batalha, diante de uma série de acontecimentos históricos, né? Porque normalmente nós analisamos a história de um aspecto geral, verificando os acontecimentos, especialmente os principais acontecimentos políticos, aqueles fatos, aquelas datas, e nós não verificamos a história sobre a ótica de um indivíduo. E a pretensão minha aqui é justamente mostrar o que o Guilherme V verificou durante essa primeira cruzada, o que ele participou, as contribuições que ele pôde dar em termos disso, né? Então, por isso, nós vamos analisar, então, um pouco da vida do Guilherme V, o meu octacosavô, né? Ele, assim como grande parte dos nobres daquela época, já tinha suas próprias terras por herança, né? Ele é filho de Guilherme IV e Ermengarde. Então, se ele é o Guilherme V, então teve mais outros tantos Guilhermes antes dele que tinham essas terras, tinham seus feudos e tinha a sua região por nobreza e por herança, né? E assim que seu pai faleceu, né, ele faleceu muito jovem, e quando o Guilherme V ainda era criança, então a mãe do Guilherme V, ela teve que se casar novamente, porque as mulheres normalmente não ficavam viúvas muito tempo, especialmente aquelas que eram descendentes da nobreza, né? Então a mãe do Guilherme V acabou tendo que casar novamente com o Bernardo IV, que era o senhor de Anduze. E por isso, então, o Guilherme ficou desamparado, sem o pai que havia falecido e sem a mãe que havia se casado novamente. Então ele foi criado por um parente, que é o Beliard. E isso já dá um tom da característica da personalidade do Guilherme V pelo fato dele ser considerado uma pessoa rebelde, especialmente nessa fase da sua juventude, né? E ele se tornou depois o senhor de Montpellier em 1068. E assim que ele se tornou maior de idade, né, foi considerado então como alguém que já estava na idade mais avançada, plena, ele começou então a usurpar as receitas e as nomeações do clero daquela região. Então ele entrou em conflito com a igreja nessa fase da juventude, justamente porque ele pretendia ter seus interesses próprios, seus negócios próprios, né, e pegar as riquezas que estavam relacionadas à igreja, né. E isso acabou tendo e gerando um conflito intenso com o Godfrey, que é o bispo de Maguelone. E esse bispo, né, ele se reuniu em uma assembleia junto com leigos e clérigos e condenou o Guilherme V. E nessa condenação, né, ele foi excomungado e aí condenou a perder o feudo, ou seja, quando o nobre ele era condenado a perder o feudo, todos os outros nobres poderiam ir lá e reivindicar aquelas terras, né? Poderia então haver então a dominação porque estava permitido pela igreja. Então, sendo excomungado, o Guilherme V ele não tinha alternativas a não ser pedir perdão para a igreja por aquilo que ele tinha cometido, sob pena de perder as suas terras e todas as riquezas que ele tinha. E foi o que aconteceu justamente, né? O Guilherme, ele logo depois decidiu se encontrar com o bispo, fez o pedido de perdão solene, fez todas as penitências, né, que deveria ter, as missas que ele frequentou, todas as penitências, e logo depois, então, o próprio bispo decidiu, então, devolver as terras e aqueles bens que estavam ali dentro dessa decisão, né? E nisso, o próprio Guilherme V foi obrigado a fazer um juramento de que ele jamais iria atacar a igreja novamente e que ele não iria afetar, né, não iria exercer nenhuma jurisdição sobre a igreja e sobre o clero, sob pena de ele ser excomungado de forma definitiva, sem possibilidade de retorno. Então, uma vez que ele pediu o perdão, ele retornou então ao seu feudo e continuou sendo o senhor de Montpellier. Isso tudo aconteceu, esse perdão foi no ano de 1090, né, onde o bispo aceitou esse perdão dele, né? Mas mesmo assim, mesmo tendo esse conflito que foi bem pesado na vida dele, ele teve outros conflitos com nobres daquela região. Ele teve conflito, por exemplo, com o conde de Melguier, que é o Pierre,
né? E aí, tendo conflito com esse Pierre, a solução foi uma solução amigável, que era se casar com a filha dele, né? Então, ele entrou em conflito com esse conde, e o conde ofereceu a filha para se casar com Guilherme V, para que se resolvesse, então, aquela contenda entre eles. E, então, o próprio Guilherme V se casou com a filha desse conde Pierre, né? E aí, a partir dela que ele teve vários filhos, né? Tendo solucionado, então, esses dois grandes conflitos, né? O primeiro conflito com a igreja, o segundo conflito com o nobre conde Pierre, agora ele estava tranquilo, pelo menos um período aí de alguns poucos anos. Foi então que em 1095 ocorreu o Concílio de Clermont. O Concílio de Clermont foi um encontro convocado pelo Papa Urbano II para que ele pudesse então declarar e iniciar as cruzadas. Então não teve aí nem 3 anos em que o Guilherme V estava de forma pacífica, surgiu então o Papa Urbano II proclamando e convocando os nobres para participarem da primeira cruzada. Nesse concílio de Clermont, que segundo aí os relatos, é que o Papa fez um discurso inflamado, um discurso muito poderoso, e todos que estavam ali presentes responderam, né? Deus would, que significa Deus quer, né? Deus quer que assim seja. E logo depois, o Papa Urbano ele começou a fazer uma série de viagens por toda a França. Ele não ficou apenas em Clermont, ele foi em várias cidades visitando os nobres e convocando para as cruzadas. E foi então que ele chegou a Maguelone, e lá ele encontrou justamente com vários nobres, e o Guilherme V estava lá entre eles, né, e recebeu o Papa junto com toda a nobreza, né, naquele momento. E aí, nesse momento, o Papa ele concedeu indulgência a todos que estavam ali presentes e explicou a situação das cruzadas. Guilherme V ficou muito empolgado com essa questão das cruzadas, justamente pelo fato de ele já ter tido aquelas contendas com a igreja anteriormente, né? E pelo fato de que ele estava procurando, então, essa redenção, esse perdão, essa aproximação com a igreja, e para justamente demonstrar a sua fé, né? Porque depois de ter entrado em conflito com a igreja, os próprios nobres, a própria população desconfiava da fé do Guilherme V. Então, ir para as cruzadas seria uma forma de demonstrar que ele realmente era alguém confiável, né? Então, veja que era outro período, né? Era o período ainda da Idade Média, onde as pessoas de fato acreditavam muito na igreja, tinham muita fé. Então, Guilherme V ele decidiu participar da cruzada. Ele então chamou o Papa Urbano V para comparecer até o feudo dele em Montpellier, e lá ele acolheu o Papa, né, e teve várias missas, enfim, recebeu muito bem. E logo depois, no ano seguinte, em 1096, Guilherme então se juntou ao exército, né, de Raimundo IV de Toulouse, e junto com ele partiu para a primeira cruzada. E antes de partir, ele declarou que se ele não voltasse, se ele falecesse sem deixar filhos, todos os seus bens seriam dados para a igreja. Então, logo depois disso, ele partiu junto com Raimundo IV e foi uma série de batalhas até chegar em Jerusalém. Participou do cerco de Antioquia, ele participou do cerco da vila de Mahat al-Numan. Teve uma situação em que os cruzados estavam sentindo bastante fome, né? E alguns até tiveram que comer a carne de cadáveres, né? Enquanto que os nobres tinham a comida e negociavam a rendição, negociavam questões da batalha. Muitos soldados tinham aí uma série de prejuízos e eram realmente esforçados naquilo que estavam pretendendo chegar a Jerusalém, mas com muita penúria, com muita miséria e com muitas batalhas, né? Foi um intenso sofrimento durante toda a viagem das cruzadas. Até que depois de uma série de batalhas, de cercos, de invasões, de domínios, etc., eles chegaram em Jerusalém e conseguiram então dominar Jerusalém em 1099. O que deve ter sido aí um momento de muita emoção para os cruzados, né? Chegar à Terra Santa, chegar à terra onde esteve Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Especialmente para quem acredita, para quem tem essa fé, e estar ali diante dos lugares onde o próprio Cristo frequentou, esteve e pisou, deve ter sido uma emoção muito grande, e o fato de ter retomado aquilo para a cristandade, né? E logo depois que se encerrou o cerco de Jerusalém e ela foi dominada, vários nobres foram embora,
né, eles não permaneceram ali naquela região. Cerca de 11% daqueles que eram cruzados permaneceram na região para consolidar aquele domínio, né? Especialmente o novo reino que estava se formando ali em Jerusalém. Mas Guilherme ele permaneceu até o ano de 1103, né? Então ele permaneceu por mais um tempo para ajudar justamente nesse período de consolidação ali. E ao retornar então para casa, né, no ano de 1104, ele retornou e chegando lá, ele percebeu que as suas terras, os seus domínios estavam usurpados. Era muito comum, né, os nobres que ainda permaneceram no reino usurpar as terras dos outros que foram lutar nas cruzadas, porque muitos deles não retornavam. Tá? Então por isso existia isso. E ele, percebendo que havia esses usurpadores, tratou de expulsar muitos deles e alguns ele fez acordos, né, para que se mantivesse então a paz e desmembrou algumas partes do seu domínio para que se mantivesse então a ordem. Então ele estava ali vitorioso, alguém que foi visto como alguém que lutou bravamente durante as cruzadas, soube vencer todas as batalhas, com muitas feridas, mas sempre com uma convicção muito intensa. E até esse momento ele não tinha sofrido uma ferida que o impedisse de continuar como um guerreiro, como um nobre soldado, né? Um nobre comandante. E ele trouxe para a região de Montpellier uma relíquia, a relíquia de São Cleofas, né? Que São Cleofas dizem que foi um dos discípulos que conheceu o próprio Jesus Cristo, então estaria ali essa relíquia que ele trouxe para Montpellier. Então veja que ele fez um grande esforço de levar vários soldados, gastar sua riqueza, deixar suas terras, o seu conforto, o seu feudo e ir para as cruzadas para trazer bem pouco em se tratando de riqueza, né? E trouxe algo que, logicamente, tem todo um valor para aquela época, né? Que é a relíquia de São Cleofas, que para aquele cruzado seria o que compensaria toda a viagem, compensaria toda a batalha que ele teve. Logo depois disso, ele permaneceu algum tempo, né, cerca de 10 anos em paz, reorganizando ali a sua região, fazendo os seus vários acordos e se reorganizando. E ele foi alguém realmente muito aclamado, né, por ter participado das cruzadas e provado o seu valor. O conde de Barcelona, que é a atual região da Espanha, né, ele pediu então ajuda a Guilherme V, tendo escutado a sua bravura, e a sua perícia e as suas habilidades em batalhas, chamou então o Guilherme V para participar de uma luta, especialmente aqui na conquista das Ilhas Baleares, né, a conhecida Maiorca. Os mouros estavam dominando aquela região e esse conde de Barcelona chamou então ele, né, o Raimundo Berengar III de Barcelona, chamou o Guilherme. E antes de partir para a batalha, o Guilherme V fez um testamento. Então, nós temos mais informações dele no testamento de 1114. E lá nesse testamento ele mostrou o quanto que ele já tinha de riqueza, as terras. E nesse testamento ele já declarou para quem iria os bens, o nome dos filhos, etc. Né? Esse testamento foi justamente para mostrar que se ele iria novamente lutar em batalha, ele corria então o risco novamente de falecer. Da mesma forma que antes de ir para as cruzadas, ele deixou os bens para a igreja caso ele morresse sem filho. Agora ele já deixou o testamento que os seus filhos iriam herdar após o seu falecimento, se ele assim o tivesse em batalha. Então, Guilherme ele pegou cerca de 100 cavaleiros e dominou ali uma certa região, né, para que ele pudesse então conseguir atingir seus intentos. Juntou 20 navios e partiu então com esses 100 cavaleiros e 20 navios para essas ilhas. E aí ele conseguiu, junto aí com o conde de Barcelona, conquistar Maiorca dos mouros, tirando então aquele domínio islâmico que estava naquele momento. E tendo mais essa vitória, ele foi consagrado como um grande guerreiro, um grande líder, um grande nobre que conseguiu vencer várias batalhas, né? E ele faleceu agora já em paz, no ano de 1121, 21 de fevereiro de 1121, deixou 6 filhos, do qual o filho mais velho é o Guilherme VI, do qual eu sou também descendente dele, né? Guilherme VI é meu 27º avô. Então nós temos esse panorama histórico, né, para vocês verem como é que foi a vida do Guilherme V, né? Os cruzados levavam muito a sério a ideia de ir em batalha para que pudessem resgatar as terras aí
e para que eles pudessem devolver as terras aos cristãos, e demonstrou claramente aqui que ele estava abrindo mão de seus bens a todo momento em prol dessas batalhas que estavam acontecendo naquele momento na Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada ficou conhecida como a Cruzada dos Nobres, porque teve muita participação aí de condes, cavaleiros, enfim, vários nobres que estiveram participando justamente para a reconquista de Jerusalém. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe os comentários aí o que você acha das cruzadas. Eu não vou entrar em méritos aqui se tratando de se foi certo ou errado as cruzadas, apenas quero mostrar como foi a vida de alguém que lutou em várias batalhas nas cruzadas e teve essa participação também aqui na reconquista de Maiorca dos mouros. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.